bom dia, bom dia! Segunda-feira, início de semana e hoje essa semana tem um quê de especial. Hoje é o nosso primeiro dia do mês, isso mesmo, 1º de março, olha só. Já acabamos com o mês de fevereiro, estamos iniciando o mês de março e no mês de março a gente vai aprender um monte de coisa legal. E hoje é dia de história, dia de história. É tão bom aula de história, não é, gente? Estudar história é muito legal mesmo. E para nossa aula de história hoje, dia 1º de março, segunda-feira, eu preciso que você pegue o seu livro e o seu caderno de história. Vamos lá? Pegue o seu livro e o seu caderno de história. Livro de história é esse aqui e o seu caderno. Isso mesmo. E hoje o nosso assunto é o tempo e a história. A gente já estudou tanta coisa legal em história, né, gente? A gente já falou sobre fontes históricas. Que mais que a gente já falou aí para trás? Nosso assunto já está bem adiantado, né? A gente já falou das primeiras civilizações. Você sabe como surgiram, né, as primeiras civilizações aí nos primórdios da humanidade. Foi a nossa primeira aula de história, que por sinal foi muito bacana. A gente já falou sobre fontes e fatos históricos, né? A gente já falou sobre... Não, hoje é o nosso terceiro assunto. O tempo e a história. Bora lá? Vamos estudar? Então é que eu preciso que você pegue o seu livro e abra aí na página 18. Hoje nós vamos trabalhar com o nosso livro de história. Isso mesmo. Preparados? Então vamos. Tô te esperando, hein? Pegue o seu livro para a gente começar então a introdução do nosso tempo e a história. Então, agora aí no seu livro, na página 18, nós vamos começar a falar sobre o tempo e sobre a história. Vamos lá? Você pode acompanhar a leitura aqui pela nossa tela ou aí no seu livro, tá bom? Então vamos começar? O tempo e a história. As experiências que vivemos e acumulamos no decorrer da nossa vida compõem parte da nossa história. Nosso nascimento, o convívio com os familiares, os amigos e com o meio ambiente constituem uma fonte histórica para que possamos compreender o que somos hoje. Os historiadores são pessoas que estudam os acontecimentos ocorridos com o passar do tempo e utilizam essas informações para conhecer como viveram os povos do passado e como essas ações interferem na atualidade. O conjunto desses acontecimentos e de experiências faz parte da história de um povo, de uma nação e constitui, como já dissemos, o tempo histórico. Observe. Então, gente, o que esse texto está falando pra gente aí do tempo e da história? A história, ela tem, né, como fundamental importância o tempo. Ela estuda o tempo, né? Ela volta no tempo e ela estuda através dos registros, através de tudo aquilo que se passou, né? Ela, através dos seus registros, ela monta um contexto histórico de tudo aquilo que os seus antepassados, os nossos antepassados viveram. Isso tudo, todos esses registros, eles formam a história. A história de uma pessoa, a história de uma família, a história de uma nação, a história de um mundo. Isso mesmo. Quando nós estudamos história, a gente pode estudar a história num contexto global, né, que é um contexto do mundo, né? Quando a gente começou a estudar sobre as civilizações, os primórdios da humanidade, a gente estava estudando a história, né, num contexto mundial. Como ela surgiu as primeiras civilizações no mundo, né? Como como que isso aconteceu, né? Quais foram os primeiros, né, as primeiras civilizações, onde elas surgiram. Então, a gente começou a estudar lá uma história da humanidade, não foi isso? Então, num contexto global, num contexto de mundo.
Mas a nossa história, ela pode ser dividida em história geral, que é a história de tudo, né, que está acontecendo em todos os países, em todas as nações e no planeta. A gente pode estudar também uma história regional, né? Uma história do Brasil, por exemplo, que é o nosso país. Aí a gente vai estudar tudo o que aconteceu, a nossa evolução histórica durante todo o período, desde o nascimento do nosso país até os dias atuais. A gente pode estudar a história também, a história de uma nação, assim como eu falei agora, né? E a gente também pode estudar uma história que é muito antiga ou uma história mais recente, né? A história também, o que faz parte desse registro histórico? As atualidades, né, que nós estamos vivendo hoje vão ser tudo registros históricos para contar essa história lá no futuro, para as nossas próximas gerações. Isso tudo são o quê? São as nossas fontes históricas. Então, a história, ela vive estudando o quê? O que se passou no percurso do tempo, não é isso? Então, quando a gente fala assim, a história, você, por exemplo, ele citou um exemplo bem bacana aqui. A sua história, desde o seu nascimento até hoje, você já tem uma história, não tem? E antes de você nascer, os seus pais, os seus avós também tinham uma história, que é a história da sua família. Para você entender o surgimento da sua família, a história dos seus antepassados, dos seus avós, dos seus bisavós, né? Como que chegou até os seus pais, né? Qual foi o processo até os seus pais, esse processo histórico todo, né? Isso tudo, você vai ter essa informação através de quê? Através dos registros, das fontes históricas. A gente estudou que as fontes históricas, elas podem ser fontes históricas materiais, que são todos os registros, e fontes históricas imateriais. Quando a gente trata da história de uma família, vamos supor, a história da sua família, você pode estudar, né, a sua história através dessas duas fontes. Pode ser a fonte material, que são todos os registros, né, que você vai procurar, que são fotografias, cartas, documentos, escrituras, que são... Agora vamos para a página 19. Para entendermos a história de um determinado grupo, os historiadores pesquisam diferentes tipos de documento. Podem ser escritos, tais como cartas e textos, ou não escritos, como pinturas, construções e esculturas. Existe ainda o interesse em estudar a memória das pessoas, pois, assim, haverá um registro vivo de fatos históricos ocorridos em um determinado tempo. Percebemos, então, que o tempo da história é formado por todas as experiências vividas e que cada grupo social, seja ele qual for, tem suas próprias vivências e as suas lembranças contribuem diretamente para entendermos muitos acontecimentos do presente e projetá-los no futuro. Aí aqui nós temos fotografias de construções, olha, e esculturas. A gente tem aqui uma pintura rupestre no Vale do Catimbau, lá em Pernambuco. Olha, você tá vendo aqui? Você tá conseguindo identificar? Olha, onde está o meu cursor, tá vendo? E aqui eu tenho o Partenon na Grécia, essa aqui, e a Esfinge de Mênfis, lá do Egito, de Alabastro, no Egito. Alabastro. Abaixo eu tenho uma foto de uma carta antiga. E como a gente já estudou fontes históricas, você sabe que tudo isso trata-se de fontes históricas materiais. Muito bem, isso mesmo. Vamos então para a página 20 agora? Vamos fazer as nossas atividades. Vamos lá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. Não, tem que voltar. Aqui.
Atividades, página 20. Leia o poema. Infância, Carlos Drummond de Andrade. Tá muito clarinho aqui, mas eu acho que vocês conseguem ver aqui comigo. Ou se não, você pode acompanhar aí pelo seu livro também, tá? Se você achar que tá muito claro, você pode acompanhar a leitura do poema aí pelo seu livro. Vamos lá? Infância, Carlos Drummond de Andrade. Meu pai montava a cavalo e ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cosendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu, sozinho, menino entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acabava mais. No meio-dia, branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto, que nem a velha preta. Café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada cosendo, olhando para mim. Psiu, não acorde o menino. Para o berço, onde pousou o mosquito, e dava um suspiro, que fundo. Lá longe, meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Que lindo esse poema, né? Esse poema, ele foi escrito pelo Carlos Drummond de Andrade, né? E é um escritor muito famoso, que você ainda vai ter a oportunidade de ler várias poesias escritas por ele. E aqui, aí ele fala de quê? De um registro, né? A poesia, ela trata-se de um registro também, né? Esse registro aqui, ele demonstra pra gente como era a vida desse garoto, né? Você consegue perceber que era uma vida, o quê? Na cidade ou na zona rural? Parece que era na zona rural, porque o pai montava a cavalo e ia para o campo, não é isso? Então, não era na cidade. E a mãe ficava em casa cosendo. As mulheres antigamente faziam isso, né? Ficavam em casa costurando, cozinhando, cosendo. E o irmão pequeno dormia. E ele sozinho brincava nas mangueiras, não é? E ele gostava de ler as histórias de Robinson Crusoe, que era um aventureiro. Então, aqui fala um pouquinho também sobre a questão dos escravos, né? Que viviam nas casas grandes da fazenda e eles prestavam alguns serviços, faziam café, arrumavam a casa, cozinhavam, né? Fala um pouquinho sobre esse período da escravidão no Brasil. Então, vamos aí para a nossa questão. Qual período da vida do menino está relatado no poema? É um momento recente ou faz parte do passado? Como você escreveria o seu poema? Então, pelo que você conseguiu identificar, o próprio nome do poema fala de infância, não é isso? Infância. Então, qual que é o período da vida desse menino? Na infância, não é isso? Então, você vai responder, qual o período da vida do menino está retratado no poema? O período da sua infância. É um momento recente ou faz parte do passado? Parte do passado, porque você está vendo aqui o verbo, ó. Meu pai montava a cavalo e ia para o campo. Então, já passou. Então, faz parte do passado. Ó, os verbos estão todos no passado. Minha mãe ficava, não é no passado? Ficava. Então, foi no passado. Porque senão, se fosse no presente, é meu pai monta a cavalo e vai para o campo. Minha mãe fica sentada cosendo. Não é isso? Meu irmão pequeno dorme. Isso tudo, os verbos estão no presente. Aqui eu tenho todos os verbos no poema no passado. Meu pai montava, passado. Minha mãe ficava sentada cosendo. E meu irmão pequeno dormia, que é o verbo dormir também no passado.
Então, todos esses verbos no passado, isso quer dizer que é um momento recente ou faz parte do passado? Faz parte do passado. Agora você vai escrever um poema, né? Um poema, um seu poema, porque aqui está relatando a vida da criança, né? O dia a dia, o que acontecia, o que o pai fazia, o que a mãe fazia, o que o irmão fazia, o que ele fazia. Não era isso? Agora eu quero que você relata o seu poema, aqui nessas linhas abaixo. Como seria? A sua mãe, o seu pai, você tem irmãos? O que eles fazem? Né? Então você pode colocar, ó, meu pai vai para o trabalho, a minha mãe também vai para o trabalho, eu vou para a minha escola, o meu irmão fica em casa com a babá. Então você vai relatar em forma de poesia, do jeito que foi colocado ali, né? O poema da sua vida, tá bom? Então tá. Vamos lá? Agora vamos para a página 21. Página 21. Aqui na página 21, no exercício número 2, o que nós temos? Com suas palavras, escreva o que você compreende por tempo histórico. Nas suas palavras, o que significa tempo histórico? A história, ela relata, a história são fatos passados. Então, são tempos passados? Então, o que são tempos históricos? Quero que você escreva aí com as suas palavras. O que você entende sobre isso? Tempo histórico. Ok? Vamos lá, então? Vamos continuar? Aqui, quais diferenças você percebe comparando as duas imagens? Responda oralmente. Vamos lá, então? Vamos fazer aqui juntos? Aqui eu tenho uma imagem, né, da Avenida Paulista em 1902. A Avenida Paulista é uma avenida muito movimentada na cidade de São Paulo, né? É uma avenida muito popular, uma das principais avenidas da cidade de São Paulo, e é uma avenida muito movimentada. Tem várias empresas, grandes empresas, né? E um grande fluxo de pessoas. E aqui nós temos essa mesma Avenida Paulista em 1902. E aqui eu tenho a Avenida Paulista nos dias atuais. Tem alguma diferença entre as duas? Olhe bem para as imagens. Ok. Aqui a gente consegue ver somente 3 prédios, né? Não é isso? A gente também consegue ver muitas árvores. Era uma região muito arborizada. E outra coisa, parece que a avenida não era nem pavimentada, não é isso? E aqui nessa segunda foto, a gente não consegue ver nenhuma árvore. Vários prédios, tá vendo? Vários prédios e também o movimento de alguns carros, que você não consegue ver lá na Avenida Paulista em 1902. Então, quais são as diferenças? Você acha que teve uma evolução histórica aí, né, da Avenida Paulista? Olha o tanto que os registros históricos, as fotografias, elas são importantes, até mesmo para compreendermos o quanto essa avenida evoluiu, o quanto ela mudou, não é isso? Então, por isso que os registros históricos, eles são importantes, para que a gente entenda as nossas condições atuais, né? Então, aqui nós temos um exemplo bem claro disso, quando nós olhamos para essas duas fotos que relatam o mesmo local, né? Demonstram o mesmo local, a Avenida Paulista, certo? Pronto, agora vamos para a página 22, vamos lá? Página 22, mudanças ocorridas ao longo do tempo. Nos últimos 20 anos, a relação dos seres humanos entre eles mesmos e o meio natural passou por grandes mudanças. Houve grandes progressos na domesticação dos animais e no pastoreio. Somado a isso,
Há cerca de 10 mil anos, a humanidade começou a desenvolver a agricultura, que, na visão de muitos estudiosos, é a maior descoberta cultural da humanidade, pois foi essa descoberta que tornou possível a multiplicação dos grupamentos humanos, que passaram a se fixarem em um lugar ou se sedentarizarem. A esse período de grandes mudanças deu-se o nome de Neolítico. Grife para mim, já está grifado, eu sei, na cor vermelha, mas eu quero que você passe um marca-texto aí nessa palavra Neolítico. Neolítico, então, é um período de grandes mudanças. Qual foi essa grande mudança? Que o homem descobriu a agricultura. Lembra que nós já estudamos no ano passado, né, sobre isso, sobre a questão da agricultura, né? Como que aconteceu o desenvolvimento dessa agricultura, como que eles descobriram a agricultura e o que isso mudou, né, na rotina dos grupos antigamente. Antes, eles viviam em um determinado lugar, quando acabava o alimento, eles mudavam para outro lugar, não era isso? Então, eles eram nômades. Nômades são pessoas que cada dia estão em um lugar diferente. Por quê? Eles estão em busca de alimento. Acabou o alimento, ele muda de lugar para um novo lugar que tem alimento. Quando o homem descobriu a agricultura, ele passou a se fixar naquele local. E aí, esse período a gente chama de Neolítico, que o homem passou a se sedentarizar, ou seja, a se fixar em um local, tá certo? Então, vamos continuar. A esse período de grandes mudanças, deu-se o nome de Neolítico, que significa pedra nova, também conhecido como Idade da Pedra Lascada, sendo marcada pela sedentarização e pela prática da agricultura. Graças à estabilidade trazida pela fixação das pessoas nos ambientes, foi possível ao ser humano desenvolver vários tipos de ferramentas para facilitar seu dia a dia, como instrumentos de caças mais seguros e eficazes, como o arco e flecha, o arpão de arremesso e a lança. Além disso, começou-se a domesticação de alguns animais. Essa estabilidade não aconteceu de forma repentina, nem em todas as partes do mundo ao mesmo tempo. Ao contrário, foi um processo gradual que aconteceu de forma distinta nas diferentes regiões do mundo. Não se sabe ao certo como a prática da agricultura começou. Sabe-se apenas que vários fatores estão envolvidos, como uma delicada observação do ciclo das plantas e da natureza. Ok, então a gente aqui, nesse trecho, a gente começou a entender o que mudou na vida do ser humano depois que ele descobriu o fogo. Você lembra que quando a gente estava estudando lá nos primórdios da humanidade, né, que o homem, na sua evolução, ele desceu das árvores, ele começou a andar de forma mais inclinada, ele começou a se proteger em cavernas, ele descobriu o fogo e a descoberta do fogo mudou muita coisa na vida do homem, e ele começou com a descoberta do fogo a se proteger, né, dos predadores, ele começou a construir, né, novos, ele começou a descobrir a sua habilidade de construir armas, ferramentas, e aí que a gente tem aí o Homo habilis, lembra disso? E depois o Homo erectus, né? Então, esse período aí que o homem descobre o fogo e começa, né, a descobrir a agricultura e começa a ficar mais sedentário, né,
Ou seja, quando você vê uma pessoa que fica muito dentro de casa, na frente da televisão, não faz exercício físico, as pessoas começam a falar assim: você está muito sedentário. O que é sedentário? É estar sempre no mesmo lugar, sem se movimentar. O homem antigamente, ele se movimentava muito em busca de alimento. Então ele era nômade, ele mudava sempre de um local para o outro, de um local para o outro, finalizava o alimento aqui, ele ia para outro lugar. Aí, agora, depois que ele descobre a agricultura, ele começa a plantar, ele começa a colher, ele começa a ter alimento e ele não precisa mais mudar de lugar. Esse período se chama o quê? Se chama um período neolítico. O que significa essa palavra neolítica? Neolítico significa pedra nova. Pedra nova, um novo jeito de viver, né? Um novo jeito de se comportar, construção de novos hábitos, novas descobertas, novos tipos de ferramentas para caça. Então tudo vai mudando, né, na vida do homem. E aí nós também chamamos esse período neolítico de Idade da Pedra Lascada. Isso é muito importante e vai cair na prova. Então é importante que você preste bastante atenção, né, a respeito do período neolítico e período da pedra, Idade da Pedra Lascada, que é a mesma coisa. E esse período, ele foi marcado pelo quê? Pela descoberta da agricultura. O homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, tá bom? Vamos lá, vamos continuar? Vamos para a página agora 23. A agricultura e o sedentarismo. Como dito antes, o trabalho agrícola deu às pessoas uma fonte de comida constante que, consequentemente, permitiu a elas se fixarem em uma região. O ser humano começou a abandonar a vida nômade e começou a se organizar em aldeias agrícolas, em regiões de solo fértil. A esse processo de fixação na terra, damos o nome de sedentarismo. Então, o sedentarismo é o processo de fixação na terra, né? Com as facilidades proporcionadas pelo sedentarismo, as pessoas começaram a organizar suas moradias, construindo casas de materiais mais duráveis, como madeira, pedra e adobe, uma espécie primitiva de tijolo feito de barro secado ao sol. Vale a pena repetir, esse processo não se deu repentinamente em todas as partes do mundo e nem da mesma forma. Esse processo da descoberta da agricultura, né, do sedentarismo, lá na época do Neolítico, na Pedra Lascada, da Idade da Pedra Lascada, ele aconteceu no mundo, né, de forma diferente. Em alguns lugares ele estava mais avançado, em outros mais atrasado. E aí aqui a gente tem um mapa para você entender um pouquinho, né, como foi esse processo, né, e o que eles plantavam naquela época. Então dá para você entender aqui, né, de acordo com esse mapa, tá vendo? Aqui a gente tem aqui a América do Sul, né? E são poucos lugares aqui que começou a desenvolver a agricultura, tá vendo? E aí a gente tem aqui, através dessa legenda, a possibilidade de a gente descobrir, né, o que era plantado, qual que era. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque aqui no meu livro tá mais fácil de compreender. Então, nós temos aqui a criação, a domesticação de animais. Quais animais que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos, deixa eu ver aqui, lhama, aqui na América do Sul. Nós tínhamos a plantação de batatas,
Ixi, essa plantinha aqui não dá para saber muito bem o que que é, mas parece ser ervilha e cevada, né? Então, acho que é isso. Isso foi há 8.000 anos antes de Cristo que isso aconteceu. Então faz muito tempo, né, gente? Muito tempo. Esse processo ele não foi um processo instantâneo, foi um processo que foi longo, que foi demorado, que foi de pequenas descobertas, né? Através da observação, do desenvolvimento das plantas, e aí eles conseguiram entender como é que isso acontecia, que aquela planta ela produzia um alimento e com o passar do tempo ela produzia novamente, né? Como aquela planta ela nascia, se ela tinha sementes e como isso acontecia. Então esse processo de observação, isso foi fundamental para a descoberta da agricultura. E aí isso foi acontecendo no mundo, né? Cada região aconteceu de uma forma, isso foi acontecendo de forma gradativa e nós tivemos aí, então, muitas mudanças, né? A partir daí, a partir da agricultura. Então, as pessoas começaram a se fixar nos lugares, que isso se chama sedentarismo, né? Por conta da agricultura, porque elas tinham uma segurança que iria ter um alimento e eles começaram então a construir casas melhores, né? Casas mais seguras, né? Com de pedras. Começou também a descoberta do uso do tijolo de, olha aqui, a gente viu aqui, ó, construindo casas de materiais mais duráveis como madeira, pedra e adobe, né? O adobe é o tijolo feito de barro seco ao sol, tá bom? Então, aí tudo foi melhorando, tudo foi desenvolvendo, né? As ferramentas foram melhorando, foi melhorando também as casas, foram ficando casas mais resistentes para um período mais longo. E aí, a gente foi evoluindo. Tão bacana isso da história por conta disso, né, gente? A gente consegue compreender tanta coisa da nossa história, né? Como a gente chegou, como nós estamos hoje, né? Na nossa vida atual. E todo esse processo, né? Que explica os nossos hábitos atuais, né? Por que a gente come arroz, por que a gente come feijão, né? Por que a gente mora em casas, como que a nossa realidade atual, né? Ela foi se construindo de acordo com a nossa história. Isso é bem bacana. Por isso que estudar história é fantástico, né? É muito bom estudar história, porque aí a gente começa a entender muita coisa, né, do nosso mundo. Vamos lá, então? Então, nós temos aqui, a gente falou um pouquinho sobre a agricultura e o sedentarismo, né? A moradia nas aldeias dos agricultores criadores. Aí a gente viu que começou a surgir as aldeias, né? Que as aldeias eram um conjunto de moradias, onde as famílias se fixavam, cada uma na sua moradia, né? E aí elas plantavam juntos, dividiam a colheita. Então a gente vai entender um pouquinho como que eram essas moradias nas aldeias dos agricultores criadouros. Uma aldeia de agricultores era composta de aproximadamente 30 habitações. Não é muita coisa. Algumas eram compostas por casas feitas de palafitas, nós já estudamos, né, as palafitas, enquanto outras apresentavam residências de pedra, como a que está representada abaixo. Aqui a gente já tem uma casa, né, construída de pedra. Então aqui a gente está vendo a casa antes da cobertura do teto, né? Como era o funcionamento dessa casa. Então nós temos aqui a entrada, o telhado dela era basicamente também de pedra, né? Imitava muito, né? Lembra-se muito das cavernas, né? Então, porque as cavernas também, na grande maioria, eram de pedras. Então, as pedras eram um material mais resistente, né? A razão delas serem escavadas no chão, tá vendo? Elas não são para cima, elas são, ó, escavadas para dentro do solo. É como se fosse uma casa subterrânea, né? Então vamos entender por quê. A razão de elas serem escavadas no chão era que, dessa forma, a casa era protegida tanto do vento quanto do frio. Na medida em que os ricos
iam se apresentando, na medida em que os riscos iam se apresentando aos aldeões, algumas comunidades se protegiam por paliçadas ou cerdas. Aí aqui, ó, eles construíram essa casa de forma subterrânea, né? Mais para dentro, tá vendo? Uma escavação de um morro, porque eles entendiam que dessa forma eles estavam mais protegidos do vento, das chuvas e também dos ventos e da chuva e também os riscos de, peraí um pouquinho, do frio, isso mesmo, vento, chuva e frio, certo? Agora vamos lá para a página 25, Aí aqui agora a gente já vai falar da divisão do trabalho e a troca dos excedentes. Ok, a divisão do trabalho e a troca de excedentes. Nos primeiros assentamentos agrícolas da humanidade, boa parte da comunidade trabalhava. Seus habitantes dividiam entre homens e mulheres e crianças as tarefas de caçar, plantar, colher, alimentar os animais domésticos e construir ferramentas e armas. Ou seja, com o sedentarismo humano surgiu a divisão do trabalho. Isso aqui é muito importante, gente. Por quê? Você viu que começou já a ter grupos familiares, né? Com o sedentarismo. A gente já viu que começou a formar as aldeias. As aldeias tinham em média 30 moradias, 30 residências, né? Algumas de pedras, outras de palafitas. Nessas aldeias tinham famílias e essas famílias tinham que todos contribuir, né, para a alimentação, né, o bem-estar de todos. Então, as tarefas eram divididas, né? Então, dividia as tarefas entre homens, mulheres e crianças. Então, aqui começou a divisão do trabalho. Primeiro, com a civilização dos Sumérios, por volta de 4.500 a.C., no Oriente Médio. Em seguida, em outras partes do mundo, surgiram o arado, puxado por animais. Olha, aí a capacidade do homem, né? E você viu que quando ele descobriu a agricultura e ele começou a domesticar animais, né? E esses animais já passaram, né, a servir como força de trabalho. E aí aqui a gente vê uma foto que representa muito bem isso, né? Que foi a civilização dos Sumérios, que foi 4.500 a.C., lá no Oriente Médio, uma foto que registra, né, como era feito o arado da terra para a plantação, né? Então, hoje nós temos tratores, máquinas super eficientes, computadorizadas, informatizadas, né, para fazer isso na agricultura. Mas como isso tudo começou? Olha só, então o arado era feito a partir de quê? Do puxado, né, dos animais. Olha que bacana. E aí eles começaram a desenvolver as técnicas, né? As técnicas de irrigação e adubagem, que aumentou bastante a produção de quê? De alimentos. Com esse aumento de produção, essas comunidades agrícolas, elas passaram a produzir alimentos excedentes. Então, com as técnicas, né, eles começaram a produzir muito, né? E aí, o que eles faziam? Mais comida, a comunidade crescia, né? Então, vamos lá, vamos ler, ó. Primeiro, com a civilização dos Sumérios, por volta de 4.500 a.C., no Oriente Médio, e em seguida, em outras partes do mundo, surgiram o arado puxado por animais e as técnicas de irrigação e os adubos, que aumentaram bastante a produção de alimentos. Com esse aumento de produção, as comunidades agrícolas passaram a produzir alimentos excedentes, então alimentos de sobra, né? Ou seja, mais comida do que as comunidades inteiras precisavam sobreviver. Então, eles começaram com essa técnica, né, a ter muito mais comida do que eles de fato precisavam. E aí, o que aconteceu? Vamos ver? As comunidades, então, começaram a trocar esses alimentos excedentes
por artigos que eles não produziam. Por exemplo, uma aldeia precisava de ferramenta para arar o campo, mas nela não havia quem soubesse lidar com tal ofício. Então, as pessoas dessa aldeia iriam levar seus excedentes de alimento para uma comunidade que soubesse produzir as ferramentas. Eis aí o início do comércio. Essa prática já era muito comum, por volta de 8000 a.C. Aqui esse AC, ele indica antes de Cristo, né? Porque a gente começou a contar o tempo, né, de forma histórica, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, antes que Cristo passou pela Terra, Jesus Cristo, né, a gente tinha uma contagem do tempo que foi parada a partir da sua morte. Aí, depois da morte de Cristo, a gente começou a contar esse tempo de novo. Então, 8000 anos antes da vinda de Jesus Cristo, para cá, começou a acontecer isso tudo, né? A descoberta da agricultura, o sedentarismo, o avanço das práticas agrícolas, né? E a produção excedente de comida, a venda a gente não pode usar essa palavra venda porque ainda não existia uma moeda, mas era o que? Era a troca, né? Eu produzo muito alimento, mais do que eu preciso. Então, eu pego esse alimento excedente, que é o que está sobrando, e levo para uma outra comunidade que não planta. Mas lá, eles sabem mexer com ferro. Lá, eles sabem fazer ferramentas. Então, o que a gente faz? A gente troca esse alimento pelas ferramentas. E aí, começou o comércio, a troca. Então, foi aí que a gente começou, o nome basicamente disso, né? Dessa troca, desse comércio, era o escambo, que era basicamente trocas, tá? Troca, eu troco o que eu tenho, o que está sobrando, pelo que eu preciso, o que você tem, né? Então, isso começou a acontecer. Aí surgiu a partir daí o comércio das coisas, tá bom? Então, vamos lá? Vamos para a página 26 agora? Página 26. Complexidade social, metal e domínio de terras. Aí, vamos lá. Agora, a nossa última página de explicação para a gente começar a resolver as atividades. Então, vamos lá. Complexidade social, metal e domínio de terras. Uma das maiores consequências da estabilidade humana nos territórios foi a possibilidade de grupos humanos se desenvolverem, sociedades mais complexas, com costumes e normas. Com isso, surgiram formas de organizar o poder dentro das aldeias. Começou a ficar definido quem dava as ordens nas aldeias, quem devia obedecer, quem tomava as decisões sobre os rumos da comunidade e até mesmo quem podia opinar. Nessa atribuição de poderes, as pessoas começaram a se dedicar a tarefas específicas dentro da sociedade. Surgiram então os artesãos, os sacerdotes, os guerreiros, os comerciantes, enfim, estava cada vez mais definidas as diferenças entre as pessoas nos espaços. Além da atribuição dos poderes, as aldeias começaram, cada uma à sua maneira, a criar modos de vidas, linguagens e crenças. Surgia assim uma cultura. Olha que bacana, gente. Deixa eu explicar esse pedacinho. O que aconteceu? As pessoas começaram, né? Através do sedentarismo, descoberta da agricultura, elas começaram a fazer a troca, né, daquilo que elas tinham e sobrava. E ali dentro daquela comunidade que foi crescendo cada vez mais, né, que foi deixando de ser uma simples aldeia, né, e foi surgindo pequenas cidades, cidadelas, cidades pequenas, né, e dentro dessa comunidade, dessas pequenas cidades, já começou a surgir grupos de pessoas diferentes, né? Aí eles começaram você vai ser responsável por fazer isso. Então eles começaram a organizar essa cidade. Nem todo mundo agora planta e colhe,
né? Agora não vai ser assim. A gente já tem técnicas de agricultura, a gente consegue ter um plantio de mais coisas, a gente consegue fazer um escambo, que é a troca, né? E a gente agora vai começar a dividir a sociedade, ou seja, cada um no seu quadrado, né? Então você que não dá muito certo para plantar nem para colher, você vai ser sacerdote. Então você vai fazer orações para nós, né? Começou a surgir então uma cultura naquele local, né? Você tem talento para a música, então você vai fazer música. Você tem talento para trabalhar com ferro, então você vai ser artesão, ou você, cada um de acordo com aquilo que gostava de fazer, com as suas características, ele começou a ter uma definição dentro da sociedade, né, como pessoa, como classe. E isso foi diferenciando, né? Essas pessoas, elas têm mais poder de convencimento, são mais, não, a gente não pode nem dizer que são mais inteligentes, né? Mas tem um poder de convencimento maior, então essas pessoas vão mandar, elas vão organizar a sociedade. A gente pode dizer também que foi aí que começou a nascer a política, né? E isso começou a surgir aí. Olha que bacana, então a gente já começa a entender como que esse modelo de sociedade que nós temos hoje, ele foi se construindo ao longo da nossa história, né? Através dos tempos históricos. Então, quando a gente começa a estudar isso, a gente vai vendo que a nossa sociedade, ela vai ficando cada vez mais complexa, né? Com as novas descobertas, com novas possibilidades, então ela já vai tendo uma definição bem diferente, né, daquilo que ela era antigamente. Então ela vai se modernizando, ela vai se melhorando cada dia mais, e aí a gente começa a ter uma cultura. E cultura é um conjunto, né? É um conjunto de costumes, religião, crenças, dança, música, tudo isso é cultura. A cultura, ela é a identidade de um povo, né? E é isso que está se formando agora nesse período da nossa história. E aí nós temos aqui, ao final desse período, que é o período da pedra lascada, que é o período neolítico, né? Alguns povos desenvolveram técnicas de fundição de metal. Isso foi muito importante. Né? O que é fundição? Né? O metal, você sabe que é um minério que está disponível na natureza, você sabe disso, né? Você já estudou lá no primeiro ano, desde o primeiro ano, né? Nas aulas de ciências, a gente estuda os 3 reinos: reino animal, vegetal e mineral. Você sabe quais são os minérios disponíveis na natureza? E dentre eles, né, a gente tem lá o metal, né? E aí começou a desenvolver a técnica da fundição do metal, ou seja, por meio do aquecimento do metal, ele consegue amoldá-lo e com isso, né, começa a construir ferramentas muito melhores do que as ferramentas anteriores. Olha que bacana. Então, a partir daí, muita coisa muda também. Vocês estão vendo que as mudanças, elas vão acontecendo, né? Igual a descoberta do fogo, a descoberta da agricultura, o surgimento de aldeias, o sedentarismo, a descoberta, a fundição do metal. Tanta coisa foi mudando, não aconteceu tudo junto, tá, gente? A gente está falando de 1000 anos, né, de evolução, a gente está falando aí de muito tempo que isso foi acontecendo, né? Mas é claro que na sua cabeça, quando a gente começa a estudar assim, dessa forma, você começa a projetar na sua cabeça como é que foi, né? Porque olha tanta coisa bacana que nós aprendemos já nesse 4º ano, desde a nossa primeira aula de história até agora. A gente aprendeu tanta coisa, né? A gente falou lá desde do inicinho, né, da evolução da humanidade, dos primórdios da humanidade, até, né, a gente está aqui já no período neolítico, saindo do período neolítico, né, porque o período neolítico, que também é considerado como o período da pedra lascada,
ele é definido como esse período da Pedra Lascada, e a gente já está no finalzinho dele, porque aqui a gente já está descobrindo o que? A fundição do metal, né, por meio do aquecimento, e aí tudo vai mudar, aí a gente já vai mudar o nosso período, aí a gente vai começar a ir para a Idade do Ferro. Olha que bacana. Então vamos ler, vamos lá. Ó, ao final do Neolítico, alguns povos desenvolveram técnicas de fundição de metal por meio do aquecimento, dar formas variadas aos minérios de metal. Primeiramente, o ser humano começou a manipular o cobre, depois o ouro, o estanho e o bronze, que se mistura do cobre e do estanho. O estanho e o bronze, né, que é a mistura do cobre e do estanho. Ok. Você tá vendo aqui que ele começou, não diretamente agora, ele começou a manipular vários minérios, né? A gente vê aqui que primeiramente ele começou com o cobre, depois com o ouro, depois o estanho, depois o bronze, que o bronze é a mistura, né, do cobre com o estanho, que dá o bronze. Então aí a gente já tem aqui, ó, uma capacidade até de misturar esses minerais e a criar, né, um novo elemento aí, que é o bronze, que é a mistura do cobre com o estanho. Olha como que as coisas vão evoluindo. As primeiras minas de onde se extraía foi a região de Anatólia, a cidade que atual é a Turquia, que existe aí até hoje. Esses primeiros assinalavam a chamada da Idade do Ferro. Aí aqui a gente tem aqui, ó, 1200 anos antes de Cristo. Você viu que quando nós estávamos falando lá do Neolítico, nós falávamos em 8000 anos antes de Cristo. Lembra disso? A gente falou 8000 anos antes de Cristo. Olha quanto tempo que demorou para a gente chegar lá na Idade do Ferro. Hoje aqui na Idade do Ferro a gente está em 1200 anos antes de Cristo. Olha, e se passaram aí o quê? Quase 6000 anos. 6000 anos é muita coisa, né? Pensa que uma pessoa, ela tem, em média, né, hoje, porque antigamente as pessoas tinham uma média de vida muito menor do que a nossa, mas a gente hoje tem uma média de vida de 90 anos, né? Vamos pensar assim. 6000 anos, olha quantas gerações se passaram entre o Neolítico e a Idade do Ferro. Muitas, porque a gente está falando de 6000 anos, 6000 anos. A cada 1000 anos, vamos supor que a gente tem 12 gerações, né? A gente está falando de 6000, a gente está falando aí de quase 80 gerações. 80 gerações, tá? É muita coisa, até a gente chegar da idade, né, do final do Neolítico ali até a Idade do Ferro. Então, muita coisa aconteceu em um período também muito longo, né? E isso foi, a gente, igual eu falo, quando a gente estuda história, né, a gente não adianta pensar que isso tudo foi instantâneo, que foi acontecendo e foi descobrindo, não. Isso foi acontecendo devagarzinho, através da observação, né, e aí foi achando um material diferente aqui, foi observando, esquentou esse material, ele derreteu, mas depois ele endureceu, né, então se ele derrete e se é possível, quando colocado em altas temperaturas, ele derreter, mas depois ele se solidifica, né, ele endurece, então a gente pode fazer uma ferramenta disso. Então isso tudo foi no dia a dia, através das observações. E olha que bacana, a gente chegou então na Idade do Ferro, que além do progresso que a gente teve aí no meio da fundição, a gente tem um marco do fortalecimento agora de exércitos de povos, né? A população cresce, as ferramentas estão mais disponíveis e a gente está com ferramentas mais fortes, e aí começa a formar também, né, os exércitos, e aí a gente começa a ver o surgimento de quê?
de sociedades, de camadas de sociedades. Lembra que a gente começou aquela divisão lá no Neolítico, né, com a agricultura, né? Aí a gente começou um desenvolvimento, né, para uma sociedade, nem todo mundo agora plantava, nem todo mundo arava, isso já foi mudando, aí já foi surgindo as pessoas que eram responsáveis pelo ser organizadores da sociedade, outros eram responsáveis pelas orações, e aí foi mudando. E com essas mudanças na sociedade, a gente foi vendo aqui, né, que foi começando a ter camadas, né, pessoas que tinham mais poder, pessoas que tinham menos poder. As pessoas que tinham menos poder, consequentemente, tinham menos dinheiro, menos renda. A gente não pode nem falar de dinheiro, assim, a gente pode falar de posses, né? Então, as pessoas que tinham menos poder, elas tinham menos posse, né? Então, aqui a gente começa, nessa Idade do Ferro, a gente começa a ver, né, uma certa manipulação do mais forte, né, no mais fraco. Essa manipulação, né, o mais fraco ele começa a trabalhar para manter o mais forte. E aí começa a surgir esse modelo aqui de sociedade que nós temos, né? Que a gente tem essa divisão hoje na nossa sociedade dos ricos, dos pobres, daquele que está intermediário, e a gente vai chegar lá. Então vamos lá. Aí a gente tem aqui, ó, além do progresso por meio da fundição, teve um marco do fortalecimento dos exércitos, então começou a surgir os exércitos de alguns povos com as camadas mais pobres daquelas sociedades. À medida que a comunidade foi se estabilizando, elas foram crescendo. Esse crescimento fez com que, conforme aumentasse as aldeias, necessitavam de mais terras férteis para o plantio. Para garantir o acesso a tais terras, os povoados começaram a criar, além de ferramentas, armas de metal para garantir a imposição do domínio do terreno fértil à força. Essa idade dos metais fez com que as pequenas aldeias crescessem e se tornassem cidades. E essas, em algumas regiões, uniram-se formando grandes civilizações. Aqui a gente já tem um começo das cidades, né? A gente tem já a criação de um exército, né? A gente tem aí já ferramentas fortes, a gente já tem, né, a tomada de terra através pela força, né? Através da força, através desses exércitos que era composto por pessoas mais pobres, né? E aí aqui a gente já tem um modelo de civilização e a gente já tem um modelo de cidade, né? E aí, por aí vai. Agora, já que a gente falou tanto de história, né? A gente já discutiu tanto, a gente já conversou tanto sobre história, a gente vai fazer as nossas atividades, isso mesmo. Você vai fazer as atividades da página 27, deixa eu olhar aqui. Muito tempo, né? Página 27, 28. Tá? Você vai responder aí no seu livro a página 27 e 28. E eu vou disponibilizar também um questionário, tá? São perguntas a respeito de todo esse conteúdo que você vai fazer responder no seu caderno, a respeito de tudo isso aqui que nós estudamos hoje, que nós estudamos muita coisa, né? Você vai responder essas atividades aí no seu livro e também vai responder as atividades no seu caderno que a professora Samara vai disponibilizar aí para vocês. Ok, gente? Então tá, beijo grande, estamos finalizando a nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula foi muito bacana, as aulas de história são ótimas, são maravilhosas. Eu quero que durante essas aulas de história você mergulhe na história, né? Você entenda a sua história, porque isso é muito importante e é muito gostoso, né? É muito gostoso de entender e de viver isso tudo. É muito bacana. E quando a gente sabe, saber é poder. Você sabia disso? É, isso mesmo. Então vamos estudar para a gente saber cada vez mais, tá bom? Então tá. Beijo, beijo, beijo grande.
até a nossa próxima aula de Geografia, que também é outra matéria maravilhosa. Tá bom, gente? Até mais. Tchau, tchau. E eu fico aguardando a sua tarefa, tá bom? Entregar para a professora Samara. Não esqueça que as tarefas elas devem ser entregues toda terça-feira. Vocês terça-feira, tá? Toda terça-feira. A professora Samara espera as tarefas da semana anterior todas as terças para a gente fazer o registro. Não deixe as tarefas acumularem, tá bom? Não deixe, porque depois vocês não conseguem terminar todas. Próxima aula a gente corrige essa atividade, tá bom? Tchau, tchau. Beijo grande.